Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Café é uma das bebidas preferidas do brasileiro e o país vem se destacando na produção de cafés especiais, cafés arábicas, cafés de excelente qualidade. Aventure-se nesse novo mundo de sensações, aromas e gostos. O Café com Ações ele foi criado para compartilhar com vocês uma dinâmica que eu tenho de olhar as informações, os conteúdos, utilizando-se sempre de um olhar seletivo, de um olhar, vamos dizer assim, a buscar o que faz sentido para as minhas estratégias de investimento. Recomendo que faça isso, porque há muito ruído, há muita informação, grande parte inútil, que não tem sentido nenhum. Portanto, a gente precisa saber afastar o ruído e separar o joio do trigo e focar no que realmente pode ter algum sentido, alguma validade para o que nós estamos buscando de investimento na Bolsa de Valores. Meu nome é Cláudio Soleira, sou formado em administração, consultor na área empresarial. Criei os canais aqui no YouTube, o Viver de Renda e o Café com Ações. Nos acompanhe em ambos os canais. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Muito bem, o que é que eu trouxe de notícias aqui para compartilhar com vocês? A primeira delas saiu no Estadão, Campos Neto, duas coisas me tiram o sono, vacinação eficiente e descontrole fiscal. Um depoimento aqui do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que declarou essa semana que duas coisas lhe tiram o sono: um processo de vacinação em massa eficiente no país e o descontrole fiscal nas contas públicas. A primeira coisa que me tira o sono é a vacinação. Precisa ser eficiente, pois ela possibilitará o retorno das pessoas ao trabalho. Ela permitirá a normalização da economia. A segunda coisa que me tira o sono e a paz é o descontrole fiscal. É muito difícil segurar o monetário quando o fiscal está descontrolado, afirmou ele num evento virtual, Encontro da Ecoval, Perspectivas Econômicas e de Investimentos para o Brasil em 2021. Campos Neto voltou a afirmar que, no caso do fiscal, a política econômica é o piloto, enquanto o Banco Central seria o passageiro. Precisamos de um plano de consolidação fiscal. Sem o equilíbrio fiscal, o lado monetário fica bem menos eficiente, completou o presidente do Banco Central. Portanto, esse lado fiscal passa pelo respeito ao teto dos gastos públicos, que é algo que o Congresso Nacional precisa demonstrar que está comprometido com isso. Não basta falar, é preciso demonstrar, ou seja, não aprovar nada que possa perturbar essa dinâmica do respeito ao teto dos gastos públicos. E o governo precisa também diariamente reforçar o seu compromisso com respeito ao teto dos gastos públicos. Medidas de austeridade precisam ser tomadas no âmbito dos três poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário, e isso não combina, por exemplo, com o recente aumento que o presidente da Câmara deu para custeio de despesas dos deputados. Isso vai na contramão do que a gente está falando aqui. E, além disso, o governo precisa também trabalhar no controle dos seus gastos públicos, não fazer nada que possa corroborar para esse aumento de despesa no seu orçamento, né? E trabalhar para que possa tentar sensibilizar o Congresso para o programa de privatizações, porque isso gera dinheiro para reduzir o déficit do governo. Saindo do Brasil, eu queria aqui destacar uma notícia importante que saiu essa semana na Bloomberg. Painel de especialistas técnicos da OPEP+, que é tipo um clube dos maiores produtores de petróleo do mundo, concordou em revisar para baixo as estimativas de demanda por petróleo para 2021, o que sinaliza uma visão mais negativa do mercado poucos dias antes do grupo decidir sobre a sua política de produção. O comitê técnico agora estima que a demanda global por petróleo aumentará em 5,6 milhões de barris por dia este ano, um pouco abaixo dos 5,9 milhões que tinha sido a previsão anterior. A revisão que afeta principalmente os próximos meses segue uma recomendação do secretário-geral da OPEP, Mohamed Barkindo,
de que a colisão deve permanecer mais cautelosa, por conta, sobretudo, dos efeitos de restrições com relação a restrições sociais, né, por conta da pandemia em diversos países do mundo. O painel observou com a preocupação que, apesar da taxa acelerada de vacinação no mundo todo, há um número crescente de infecções confirmadas por Covid-19 globalmente, com medidas de lockdown e restrição de viagens sendo reimpostas em muitas regiões, e isso acaba afetando a demanda do petróleo. Mas as expectativas ainda são de alta para essa commodity, certo? Então, isso repercute também favoravelmente para quem está olhando o longo prazo de empresas do setor. Notícia importante, o presidente Joe Biden anuncia um pacote, um mega pacote, na verdade, de mais de 2 trilhões de dólares em infraestrutura. Essa é mais uma notícia importante vinda dos Estados Unidos. Inicialmente é um pacote de 2,2 trilhões de dólares, focado em ajudar o país a enfrentar os impactos da pandemia do coronavírus na economia. Os gastos de mais de 2 trilhões de dólares devem ser despendidos ao longo de 8 anos. Para financiar o projeto, a intenção do presidente democrata é elevar o imposto sobre empresas dos atuais 21% para 28%. Então, essa é a estratégia dele para garantir a sustentabilidade desse investimento. Além da elevação de impostos, que será a principal fonte de recursos, Joe Biden também pretende adotar medidas destinadas a impedir o offshoring de lucros, o deslocamento dos lucros para outros países, incentivando as empresas a manter suas operações nos Estados Unidos e, consequentemente, elevando a arrecadação em território nacional. Essas medidas ajudarão o governo a pagar o pacote em 15 anos. Vai investir cerca de 1% do PIB por ano ao longo de 8 anos para atualizar a infraestrutura do país, revitalizar a manufatura, investir em pesquisas básicas, ciência, fortalecer cadeias de abastecimento e solidificar a nossa infraestrutura de atendimento, declarou a Casa Branca. Biden, que fez o anúncio na base de um sindicato em Pittsburgh, disse que o pacote é uma forma de criar a economia mais forte, mais resistente e inovadora do mundo, além de milhões de empregos bem remunerados. O presidente americano disse que trata-se de um investimento único em uma geração que irá modernizar 20 mil milhas de rodovias e ruas, recuperar 10 mil pontes que estão precisando de melhorias urgentes e também substituir 100% das tubulações e linhas de serviço do país. Isso aí inclui mudanças também na parte aí de fibra ótica, né? Melhorias nessa área de fibra ótica e ampliação lá nos Estados Unidos. O pacote, em linhas gerais, tem a seguinte previsão: gastos de 621 bilhões em infraestrutura focada em transporte, pontes, estradas, transporte público, portos, aeroportos e veículos elétricos. 400 bilhões para cuidados de americanos idosos e deficientes, mais de 300 bilhões para melhorar a infraestrutura de água potável, saneamento, expandir o acesso à banda larga e atualizar as redes elétricas. Mais de 300 bilhões na construção e reforma de moradias populares, junto com a construção e reforma de escolas. E 580 bilhões focados na manufatura, pesquisa e desenvolvimento e treinamento profissional. A proposta prevê ainda a construção de uma rede nacional de 500 mil carregadores de veículos elétricos até 2030, a substituição de 50 mil veículos de transporte público a diesel, e o governo também espera construir ou revitalizar 500 mil casas para americanos de baixa e média renda. Então, são essas as notícias desse super pacote, vamos dizer assim, que o governo Biden está anunciando. Notícias que são positivas, porque mexe aí com infraestrutura e que vai demandar muito aí das empresas americanas, que pode também beneficiar empresas de fora dos Estados Unidos, que trabalham com algumas commodities, né? E que atuam nos Estados Unidos, por exemplo, empresas brasileiras que atuam nos Estados Unidos. Então, em linhas gerais, é muito bom. Significa acelerar a recuperação dos Estados Unidos, e as locomotivas que carregam o mundo hoje nas costas são os Estados Unidos e a China. Então, quanto mais rápido eles se recuperarem e puderem se desenvolver, melhor para todos nós.
Por fim, quero finalizar esse vídeo de hoje dizendo que Claro, TIM e Vivo entregaram uma documentação ao CAD alegando que a compra da Oi Móvel não concentrará o mercado. Eles já tinham feito isso na semana anterior junto à Anatel. Agora protocolaram esse documento também junto ao CAD. Nesse documento eles dizem que gostariam que o CAD avaliasse os aspectos concorrenciais de compra da parte da Oi Móvel por parte das operadoras Claro, Vivo e TIM, e eles dizem que essa compra não afetará o mercado de telefonia móvel no Brasil, pois ela não resulta na criação ou no fortalecimento de posição dominante de nenhuma das três do setor. Isso porque após a segregação do ativo da Oi, cada uma ficará com 100% das ações representativas do capital social de cada sociedade, de propósito específico, e de forma absolutamente independente, mantendo a competição no mercado, conforme já estipulado pelas leis e pelos regulamentos definidos pela Anatel. As três operadoras alegam que não houve em nenhum momento e não haverá qualquer vínculo societário entre elas nesse processo de aquisição da Oi, e que as operadoras que estão comprando a Oi Móvel, a operação resulta em uma sobreposição horizontal no mercado, em âmbito nacional e regional, não afetando a concorrência já existente. Não haverá alterações significativas no nível de concentração, seja nacional, no mercado nacional ou regional, e que o mercado brasileiro ele tem um dos melhores índices de HHI, que é o Hefner-Richman, do mundo, e assim permanecerá após a implementação da operação proposta. Além disso, eles destacaram que a compra da Oi Móvel produziria expressivos ganhos de eficiência, que diante da rivalidade já existente entre Claro, TIM e Vivo, seriam repassadas para os consumidores. Os aspectos regulatórios, destacam eles, que também foram levados em conta nesse processo de aquisição, e que o mercado brasileiro de telefonia móvel já é muito bem regulado de maneira efetiva pela Anatel, sendo certo que há inúmeras obrigações regulatórias que impedem qualquer tipo de abuso de posição dominante e fomentam a rivalidade e a entrada, além de exigir determinados níveis de qualidade de serviço prestado aos usuários. Então é mais uma posição aí formal por parte dos compradores, assim como fizeram junto à Anatel, estão fazendo a mesma estratégia junto ao CAD. Fiquemos tranquilos, aguardemos a decisão dos dois órgãos, que deverá ser comunicada ao mercado e aos compradores e vendedor após o leilão do 5G, conforme já dito por um dos conselheiros da Anatel. 25 de junho, data prevista aí do leilão do 5G, aí eu acredito que 30 dias são mais do que suficientes para que o CAD e a Anatel se pronunciem com relação às condicionantes que deverão ter essa transação. Não há nada que justifique mais do que 30 dias para essa posição final do CAD e da Anatel. Por quê? Porque eles já estão desde o ano passado analisando esse assunto. Então, é prazo demais e eles precisam se pronunciar para acabar essa novela, né? Então, é perfeitamente plausível, factível e desejável que em 30 dias após o resultado do leilão do 5G, o CAD e a Anatel se manifestem de uma vez por todas. É tempo demais para esse pronunciamento. Esse foi o nosso Café com Ações de hoje, em plena sexta-feira da Paixão. Que a Semana Santa sirva para você, para uma reflexão sobre sua vida, seus pensamentos, as coisas com que você se conecta, né? É uma época de reflexão, de uma busca interior e, sobretudo, de uma mudança de vida, de uma conexão com a espiritualidade, uma conexão com Deus e com uma revisão do que nós estamos fazendo para que essa transformação interior possa, de alguma maneira, ajudar a construir um mundo cada vez melhor. Lembrem-se que somos as nossas escolhas e o que fazemos hoje repercutirá no amanhã. Então, o nosso futuro será consequência direta do que fizermos hoje, do que plantarmos hoje. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem não planta nada, não colhe nada.
uma ótima Semana Santa, uma ótima Páscoa para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.